Imagine acordar em janeiro de 2026, abrir o aplicativo do banco, olhar o contra-cheque do INSS e perceber algo que nunca aconteceu antes na sua vida inteira como aposentado ou pensionista: nenhum centavo descontado de imposto de renda. Zero. Nada. E mais do que isso, junto com essa surpresa, surge a confirmação de que existe um novo benefício indireto que pode colocar milhares de reais a mais no seu bolso ao longo do ano, incluindo o impacto direto no 13º salário. Parece bom demais para ser verdade? Parece promessa vazia de governo? Ou parece aquelas notícias que a gente escuta e pensa: isso não vai chegar para mim? Então eu te faço a primeira pergunta, logo agora, no início do vídeo. Se você pudesse deixar de pagar imposto de renda legalmente e ainda aumentar o seu rendimento anual, você não gostaria de entender isso até o último detalhe? Porque o que está prestes a acontecer em 2026 não é um boato, não é especulação e muito menos truque contábil. É mudança na lei. Mudança real. Mudança que atinge diretamente aposentados e pensionistas que recebem até R$ 5.000 por mês. E o mais grave de tudo é que milhões de pessoas ainda não entenderam o tamanho dessa virada. E quem não entende acaba perdendo dinheiro sem perceber. Se você recebe até esse valor, presta muita atenção no que eu vou te explicar agora, porque o que está escondido nas regras pode significar um ganho silencioso de mais de R$ 1.000, R$ 2.000 ou até R$ 3.000 por ano, simplesmente por você saber como funciona. Durante muitos anos, o imposto de renda foi como um inimigo invisível para quem já trabalhou a vida inteira. Um desconto que vinha todo mês, pequeno para alguns, pesado para outros, mas constante. Mesmo quem ganhava pouco acabava pagando imposto. Teve época em que aposentado que recebia pouco mais de R$ 2.000 já era tributado. Isso corroía o orçamento de quem já vive no limite. Agora, em 2026, esse cenário muda completamente. O jogo vira. A partir de janeiro, entra em vigor uma nova regra baseada na Lei 14.971, sancionada, que estabelece isenção total de imposto de renda para quem tem rendimento mensal de até R$ 5.000. Isso não é promessa futura, é regra válida. Quem se enquadra nesse valor simplesmente não terá imposto retido na fonte. E aqui muita gente se confunde, então eu vou explicar de forma simples. A tabela do imposto de renda continua existindo. As alíquotas continuam lá, de 7,5% até 27,5%. Mas foi criada uma dedução simplificada fixa que zera o imposto para quem ganha até esse limite. Na prática, o cálculo é feito, mas o desconto final vira zero. Agora imagina um aposentado que recebe R$ 4.800 por mês. Antes, ele pagava facilmente entre R$ 100 e R$ 200 de imposto todo mês. Isso dava mais de R$ 1.200 por ano indo embora. Em alguns casos, passava de R$ 2.000 anuais. Em 2026, esse dinheiro simplesmente fica no bolso da pessoa. Sem pedido, sem requerimento, sem burocracia. E aí eu te pergunto agora, no meio desse vídeo, você já parou para calcular quanto você pagou de imposto de renda nos últimos anos sem perceber? Mas calma, porque a dúvida que todo mundo está tendo é sobre o 13º salário. E aqui é onde muita gente se perde. Muita gente acha que o 13º entra automaticamente nessa isenção, mas não é bem assim. O 13º salário tem regras próprias. Ele é considerado um rendimento separado. E isso muda tudo. O pagamento do 13º para aposentados e pensionistas segue sendo feito, em regra, em duas parcelas. Tradicionalmente, a primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício e não tem desconto. A segunda parcela é onde, historicamente, ocorre o desconto do imposto de renda, quando há incidência. Com a nova regra de 2026, quem recebe até R$ 5.000 por mês e se mantém dentro do limite anual de R$ 60.000 pode ficar totalmente isento também. Mas atenção! Se o valor somado do benefício mensal com o 13º ultrapassar esse limite, pode haver tributação parcial na segunda parcela. E isso é muito importante entender. A isenção é baseada no rendimento mensal efetivo. Ou seja, quem recebe exatamente R$ 5.000 por mês, ao longo do ano soma R$ 60.000. Com o 13º, esse valor sobe para R$ 65.000. Nesse caso, pode haver imposto sobre a parcela excedente, dependendo da aplicação da dedução simplificada. Por isso, não caia em conversa simplificada de que ninguém paga imposto no 13º. Depende do valor. Depende do enquadramento. Depende do total anual. Agora vamos falar das datas, porque isso também gera muita confusão. Existe um decreto vigente que estabelece o pagamento do 13º salário em duas parcelas, sendo a primeira paga junto com o benefício de abril e a segunda junto com o benefício de maio. Esse decreto continua válido até o momento.
Então, se nada mudar, o pagamento do 13º em 2026 segue esse calendário. O que acontece é que muitos aposentados acabam antecipando o 13º no banco. E aqui entra um alerta muito sério. A antecipação do 13º não é benefício, é empréstimo disfarçado. Os juros são altos. Em muitos casos, a pessoa perde centenas de reais só para receber antes. Em vários cenários que eu já analisei, antecipar o 13º chega a ser pior financeiramente do que contratar um consignado tradicional, que tem taxa menor. Por isso, antes de antecipar qualquer valor, faça as contas. Compare. Não tome decisão no impulso. Hoje, aposentados e pensionistas já contam com liberação de crédito consignado para 2026. Quem não tinha margem pode conseguir um valor aproximado de até R$ 1.500, dependendo do benefício. Já os beneficiários do BPC continuam, por enquanto, com operações suspensas, mas isso pode mudar. E agora eu te faço a última pergunta desse vídeo, e talvez a mais importante. Você vai usar essa informação para proteger o seu dinheiro ou vai deixar que descontos e decisões mal explicadas continuem tirando renda do seu bolso? Porque a grande verdade é que quem entende as regras joga o jogo de forma diferente. Quem se informa, economiza. Quem se planeja, sofre menos. E é exatamente por isso que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Se você é aposentado ou pensionista, comenta aqui de qual cidade você está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo com quem recebe pelo INSS e precisa entender essa mudança, e continua aqui no canal, porque sempre que surgir qualquer novidade que impacte o seu bolso, eu vou trazer com clareza, sem enrolação e sem promessas falsas. E para concluir tudo isso, eu quero que você entenda o seguinte: o que está acontecendo agora não é apenas uma mudança técnica na lei do imposto de renda ou uma simples regra nova para o 13º salário. É uma virada silenciosa que pode representar, para muitos aposentados e pensionistas, a maior diferença financeira dos últimos anos. A partir de 2026, quem se enquadra nessas regras vai perceber o dinheiro render mais sem precisar trabalhar mais, sem precisar pedir aumento e sem precisar entrar em briga nenhuma. É simplesmente conhecer o jogo e jogar do jeito certo. Muita gente vai continuar pagando imposto sem saber que poderia estar isento. Muita gente vai antecipar o 13º no banco achando que está fazendo um bom negócio, quando na verdade está perdendo centenas de reais em juros. Muita gente vai ouvir boatos, manchetes soltas e informações incompletas, e vai acabar tomando decisões que prejudicam o próprio bolso. E é exatamente por isso que informação clara vale dinheiro. Às vezes, vale mais do que um aumento de benefício. Essa nova regra muda a lógica de quem recebe até R$ 5.000 por mês. Não é um presente do governo, não é favor, não é milagre. É direito. E direito só aproveita quem conhece. Quem não entende, deixa passar. Quem não acompanha, perde. Quem não pergunta, paga mais caro depois. O 13º salário continua existindo, continua sendo um direito garantido, mas agora exige mais atenção do que nunca. Dependendo do valor que você recebe, pode vir sem desconto ou pode sofrer tributação parcial. E se você não souber disso antes, a surpresa pode não ser boa. Planejamento agora evita frustração lá na frente. Da mesma forma, o crédito consignado pode ser uma ferramenta útil para quem realmente precisa, mas também pode virar armadilha se for usado sem orientação. Antecipar benefícios sem fazer conta é abrir mão do próprio dinheiro. E aposentado não pode se dar ao luxo de perder renda, porque cada real faz diferença no orçamento do mês. Por isso, a minha orientação final é simples e direta. Não tome decisões financeiras baseadas em pressa, medo ou promessa fácil. Tome decisões baseadas em informação. Acompanhe as regras, entenda os limites, saiba exatamente quanto você ganha, quanto você pode gastar e quanto você pode preservar. Eu quero saber agora de você, essa informação foi nova para você? Você sabia que poderia ficar totalmente isento de imposto de renda em 2026? Comenta aqui embaixo, porque o seu comentário ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso agora, antes de cometer erros que podem custar caro. Compartilhe esse vídeo com outros aposentados, pensionistas, familiares e amigos. Muitas pessoas ainda estão completamente no escuro sobre essas mudanças e vão acabar descobrindo tarde demais. Informação compartilhada é proteção multiplicada. Eu vou continuar acompanhando cada detalhe, cada decreto, cada mudança que impacta diretamente o bolso de quem recebe pelo INSS. E sempre que surgir algo novo, você pode ter certeza de que eu volto aqui para explicar de forma clara, direta e responsável. Porque o seu dinheiro não pode depender de boatos. Ele precisa depender de conhecimento.